Mas eu fico muito intrigado com essa resistência das pessoas querendo dormir pouco. E aí eu acho que entra nessa coisa assim de querer ser mais produtivo, sabe? E isso é uma coisa que para mim é muito curioso, porque assim, as pessoas não conseguem medir a produtividade que ela quer. Certo? As pessoas elas querem fazer tudo ao mesmo tempo. Então o que o Igor diz? Não, hoje eu vou resolver esse problema, esse, vou na academia, depois vou entrar no computador, depois vou fazer uma reunião de não sei o quê. Cara, não é fisicamente possível pelo tempo que a pessoa tem. E daí chega no final do dia, ela mais deixou de fazer coisas do que fez. Ela se sente frustrada. E daí ela acha que tem que ser mais produtiva. Não, ela é desorganizada. E tem uma forma, cara, altamente revolucionária de você conseguir aumentar a capacidade e o tamanho do seu córtex pré-frontal. É uma ferramenta recente que saiu agora, que poucas pessoas conhecem, que chama Agenda. Cara, é verdade, fantástico. Cara. Agenda, velho. Tô pensando que o arrombado vai falar um bagulho muito louco, mané. É o Elon Musk. Agenda, cara. É um córtex pré-frontal externo. É como se você tivesse um outro córtex pré-frontal aqui, ó. Por quê? Porque o seu córtex pré-frontal, quem foi? Pô, tem que fazer aquela reunião, não posso esquecer de debater aqueles pontos de pauta, tem que não sei o quê. Ele que gerencia as funções executivas que executam o seu comportamento. Eles que organizam o seu comportamento. Não, agora não dá para eu tomar essa cerveja porque eu tenho uma reunião depois. Então ele que fica controlando. E a agenda é uma excelente forma de você terceirizar o seu córtex pré-frontal, porque você não precisa ficar lembrando das coisas. Cara, e daí... É maravilhoso, cara. Você usa agenda? É óbvio que não. Claro que não, né? Ele usa vape. Quando eu quero lembrar, quando eu quero lembrar de alguma coisa, eu pego a minha aliança e troco para outro dedo. Aí ela fica me incomodando aqui. Boa. E eu penso, por que essa porra tá aqui nesse dedo? Cara, a agenda é a mesma função. Isso. É um alarme que vai tocar e você vai olhar e falar... Mas olha que legal. É mais fácil que trocar aliança de dedo. Olha que legal a coisa da agenda, cara. Porque a agenda, ela te ajuda a melhorar a tua percepção de tempo. Percepção de tempo tem a ver com dopamina. A dopamina, ela altera a tua percepção de tempo. Uhum. Cara, isso é louco, velho. Ela é capaz de dilatar ou comprimir o tempo, cara. Isso. Mais dopamina, você vai perceber o tempo mais curto. Menos dopamina, o tempo fica mais comprido. Por exemplo, a fila de um banco... Quando eu vou jogar um dotinha, quando eu vou ver... Exato. Isso. 5 minutos na fila do banco ou 5 minutos jogando Dota é diferente. A tua percepção de tempo, né? Embora seja o mesmo tempo. Não tem a ver com a atenção que eu tô desprendendo? Também. Que tem a ver com dopamina. Que é dopamina. É por isso que essa porra é tão falada, tá ligado? Caralho. Ela tá envolvida em basicamente o funcionamento, o core do funcionamento animal, né? Cara, e essa coisa da agenda é muito legal, porque é isso que eu tava te falando, cara. A gente não consegue calcular o tempo. A gente não, vou no banco. Quanto tempo eu vou gastar para ir no banco? A gente não vai mais no banco, mas enfim, quando ia no banco, né? Vou no banco, quanto tempo eu vou gastar para ir no banco? 1 hora, eu vou e volto rapidinho, o banco aqui pertinho. Não faz. Arrumar a casa, arrumar a casa. Mas o cara acha que faz. Daí ele pega lá, tem 6 horas da manhã, ele bota 6 tarefas. Daí, quando ele volta pra agenda, ele viu que conseguiu fazer 2. E aí, a agenda vai te melhorando a tua percepção de tempo, a tua organização, e vai fazendo com que você hierarquize melhor as tuas tarefas. Não, cara, eu tenho esse tempo, então eu vou fazer isso e isso que é mais urgente. Isso aqui eu jogo pra lá. Cara, a agenda é revolucionário, velho. É uma tecnologia fantástica. Cara, é incrível, velho. Olha, eu diria que depois da escrita, provavelmente foi uma das melhores coisas que inventaram, velho. E a galera não usa, cara. Eu acho que inventaram a escrita depois da agenda. O cara botou na agenda, inventar escrita. Ó, falando um pouco sobre o lance do sono e noites mal dormidas e o sono meio fudido, é um dos motivos de eu estar, como eu falei pra vocês, indo treinar. Na verdade, tem a ver com 2 coisas. A primeira eu realmente quero que eu quero acordar de manhã. Esse que eu quero. Não quero mais acordar de tarde. Quero acordar de manhã. Ok. Eu sinto também que a minha vida no modo normal, se eu só voltar pra semana passada,
eu tenho a sensação que eu sempre acordo... Sabe quando você coloca o celular pra carregar e ele só chega no amarelo? Uhum. O máximo que eu tô chegando é no amarelo. Meio tanque, sempre meio É o tanque. máximo que eu chego, é no amarelo. Eu nunca, assim, eu não lembro a última vez que eu acordei descansado. Amanhã talvez você acorde descansado. Talvez. Talvez o corpo cansado, mas a cabeça totalmente descansada. E eu já percebi que quanto, assim, eu saco que, vamos lá, naturalmente, quando dá pra descansar no sábado e no domingo, não tem sido possível, mas quando dá, eu falo pros caras, irmão, que eu faço alguma parada de manhã, que é mais ativo, tem que ser mais no início da semana. Então, isso significa que à medida que vai chegando no final da quinta-feira, irmão, geralmente eu não sou mais ninguém. Especialmente de manhã. Não conto comigo de manhã. Pô, mas é curto o período de... Normalmente a galera começa a ficar cansada no sábado, né? Nossa, cara. Então, mas é que eu só tô sempre no amarelo. E aí eu percebo, cara, e às vezes eu dou uma... quando dá tempo, eu vou ali em cima ali, tiro um cochilo, não sei o quê. Porque eu começo a sentir... Olha o meu relógio dizendo lembrete da hora de dormir aqui, a Jó. Já tá me mandando pra cama, velho. Tá cedo, Fábio, calma aí. Vamos tomar um negocinho? Quer tomar um negocinho? Não. Daqui a pouco eu tô fumando vape aqui contigo. O sono vai inibindo o frontal, tá o Fábio fumando vape. Então manda aqui o... E aí, cara, eu vou percebendo que assim, eu mais cansado... Eu entendi o que você falou do lance da chavinha ali dando tilt, porque algumas vezes eu venho pra algumas conversas aqui e eu tenho que lutar com o meu cérebro pra ele não ir pra lugares que são meio idiotas até. Isso. Eu tenho uma aspira com forma geométrica. Então eu tô conversando com o Tito, tá falando. Eu tô mal interessado, de verdade, de coração. Só que o meu cérebro começa a imaginar esses braços aqui formando um losango, tá ligado? Esse braço aqui, esse que vem pra cá. Ele vai pra lá. E aí fica formando umas forminhas assim. Caralho, eu começo a pirar nessas porra. Mas você tá muito cansado nesses dias? Com sono? Tem dia, cara, que eu não julgo que eu tô muito cansado, mas essa porra tá atacada. Tá, mas a percepção de sono acontece? Porque, velho, acontece a percepção de sono? Eu sinto sono, por exemplo, essa hora eu não tô com sono. Não tô com sono agora. Tá. Ou seja, não tem a percepção de sono. É que assim, cara, o sono... Mas não posso negar que já pensei num losango aqui umas 3 vezes. Não, beleza. É que assim, velho, ó, isso é difícil saber o que acontece, tá? Pode ser um monte de coisa. Mas o sono, ele é um comportamento muito interessante. Primeiro, porque se você dormir o que seria o indicado, você ficaria 1/3 da sua vida dormindo. Você vive 90 anos, você dormiria 30. Ruinzão. Né? Dorme... o comportamento que, se ele existe, é porque ele é extremamente importante, né? Até onde a gente sabe, todos os mamíferos dormem em diferentes necessidades. Só que, assim, existem duas grandes coisas, 2 grandes braços que induzem sono. O ciclo circadiano ajustado. Então, o sono é um componente de um ciclo circadiano maior, que a gente falou no outro episódio. O pessoal depois assiste lá para conferir. E existe uma outra coisa que a gente chama de sleep pressure, que é uma, digamos, pressão do sono, que é induzida principalmente por acúmulo de um neurotransmissor chamado adenosina. No ciclo circadiano envolve redução de cortisol e aumento de melatonina para induzir o sono, digamos que é esse braço hormonal. E no sleep pressure é principalmente acúmulo de adenosina, que é o quê? Para o seu cérebro gastar energia, eu vou tentar dar uma possível hipótese do porquê que você fica enxergando de forma geométrica. Para o seu cérebro funcionar durante o dia, estudar, resolver questões, não ficar irritado, porque não ficar irritado demanda esforço. O córtex pré-frontal tem que modular as áreas e tal, fazer coisas, enfim, tudo. Você precisa gastar uma moeda de energia que a gente tem no cérebro chamada de ATP. ATP. Trifosfato de adenosina. Então são 3 fosfato de adenosina. Quando você gasta um fosfato, ela vira difosfato. E quando você gasta de novo, vira monofosfato. Isso. Entendeu? Monofosfato aqui de forte. Entendeu? Tá escrito o quê? Medo e amor? Fear e love. Caralho. Monofosfato de adenosina. O monofosfato de adenosina é um neurotransmissor que se liga a neurônios que
desligam você. É perfeito, cara, porque você ficou o dia inteiro gastando energia, o seu cérebro começou a acumular adenosina, ele cansa você e você dorme. A cafeína, por exemplo, atua impedindo que a adenosina ligue no receptor. Ela entra na frente. Então o seu cérebro não percebe a fadiga. Por isso que reduz a percepção de fadiga. Qual que é o rolo, cara? Quando você tá com uma sleep pressure muito alta, e a sua, com certeza, o seu sono é por sleep pressure, por você estar cansado que você dorme, do que pelo ciclo circadiano, porque o seu ciclo circadiano é tudo cagado. Tá ferrado. O ciclo circadiano normalmente. Me dá uma água aí, por favor. O ciclo circadiano você acorda de manhã, algumas pessoas dormem um pouquinho mais tarde, outras um pouco mais cedo, mas nunca depois da meia-noite, por exemplo. Valeu. E o ciclo circadiano é um dos braços que induz o sono. O seu não existe. Não. Ele tá fora de jogo Eu no concordo momento. contigo. O lance é eu apago porque eu não aguento Por mais. cansaço. Exato. O sleep pressure. Você tem que segurar até não aguentar mais e aí se desliga. Só que qual que é a parada, cara? Esse sleep pressure, quando ele tá muito alto, como essa adenosina tá tão prevalente no cérebro ali naquele momento, ela pode acabar meio que desligando algumas regiões importantes no cérebro, como por exemplo a atencional, e deixando um pouco mais solta, entre aspas, regiões como a DMN, que é a rede de modo padrão que eu falei que liga quando você fica viajando na maionese. Tipo isso. Você está ali viajando de forma geométrica, talvez a sua DMN, que é a Default Mode Network, a rede de modo padrão, aumente. E já tem artigos mostrando que a rede de modo padrão tem efeito causal na criatividade. E talvez esse aumento de atividade seja o que faz você começar a enxergar coisas, assim, ficar meio como um modo criativo ligado que faz associações que antes eram improváveis. Talvez seja isso que aconteça. Eu já percebi também que quanto mais descansado eu chego, menos isso aí acontece. Né? Perfeito. Então, menos sleep pressure. Você está mais descansado. E aí é uma coisa interessante, assim, né? Porque a rede de modo padrão, né? Que nem o Wesley falou, ela se alterna, ou seja, quando ela tem mais atividade, ela vai diminuir a atividade da rede dorsal da atenção. Uhum. Essa diminuição da rede dorsal da atenção te desconecta do ambiente. Então o cara está aqui falando e você está juntando os dois microfones para fazer um losango. Certo? Pirando muito longe. Isso. Então, e essa desconexão, ela é orientada por essa outra rede, essa terceira rede que a gente falou, que é a rede frontoparietal central executiva, mas tem uma terceira rede que participa, que a gente chama de rede de saliência. A rede de saliência liga uma região que a gente chama de ínsula e uma região do córtex frontal que a gente chama de córtex cingulado anterior, certo? E ela é uma rede, basicamente, que ela detecta saliências, certo? Então, o que acontece? São saliências sensoriais, saliências emocionais e saliências cognitivas. Então, você está aqui falando com o cara, certo? Daqui um pouco você olhou isso aqui e viu que era articulado e reto, daí você já pensou um triângulo, você já completou, certo? Daí, pronto, capturou a tua rede de saliência. Ela aciona a rede frontoparietal, que desliga você do ambiente e joga você para DMN. E aí você fica ali. Aí já era. Ô, Igor, olha só. Foi viajar. Escuta aí. Ah, A avó do fermento. Será que a tua mãe vai me mandar um assim, cara? vai, taca aí. Wesley, aqui quem tá falando é a vovó do Vitor. É Vitor. Eu tô dizendo que eu amo você. Olha a cara dele. Um monte de beijo pra você, porque eu amei ver meu neto de garrafinha de água na mão, que eu não vi ele tomando água nunca. Eu ver meu neto sem beber nada de álcool. Eu estou amando ver isso, sabe? Comendo de maneira saudável. Pra mim é uma alegria muito grande ver isso, sabe? É um progresso e eu te admiro demais. Beijão pra ti. Obrigada. Deus te pague por tudo isso. Viu? Caralho, que fofinho, Não tem preço, né? Caralho. Vou até tomar água agora. Em homenagem à vovó. Já tô na minha segunda caixa aqui, viu, família? Aqui, ó. Vamos tacar água pra dentro dessa porra. Não, mas é que, cara, essa parada de comportamento e saúde e tal, né, velho? Acho que na pandemia, de certa forma, trouxe um holofote pra cima disso, né?
saúde mental, sobre, vícios, ficar em casa. E olha só que interessante. E hoje isso. muita gente acaba se preocupando. Deixa eu fazer um comentário sobre isso. A gente fica postando as coisas, de vez em quando eu posto alguma coisa sobre sono. Eu não sou o cara que mais fala sobre sono, tem pessoas que falam mais, que se envolvem mais com a temática do sono do que eu. Mas de vez em quando eu posto alguma coisa sobre sono e geralmente é onde tem mais interação. E eu ficava meio encucado com isso. E eu descobri que o Brasil, da América Latina, é o país que tem mais quadros de insônia. Também é o país que tem mais ansiedade, certo? Mais quadros de insônia e aumentou muito na pandemia, né? E, cara, é impressionante o interesse das pessoas nesse assunto, porque o brasileiro dorme mal. Por isso que eu acho que muitos vêm justificar e querer dizer, posso dormir 5, posso dormir... Porque, cara, a gente dorme muito mal e isso impacta muito na saúde, certo? Eu gostaria de ver isso tudo, imagino que deva ter, do impacto dos distúrbios do sono na economia, que deve ser um negócio fantástico. Tem o Matt Walker, que escreveu um livro chamado Por que Nós Dormimos. Americano adora fazer esses cálculos, isso, né? Mas eles têm dados para isso também, né? Isso. É impressionante, assim, o impacto para uma empresa quando os funcionários dormem mal. Corta o dedo no trabalho, aí tem que afastar 6 meses, acidenta com o carro, dá invalidez. A produtividade baixa, mais intriga no trabalho. Aí fica deprimido, tem que ser afastado também, cara. Cara, é um problema cada vez maior. E saúde mental da maneira geral, né, cara? Saúde mental hoje é meio que ouro. Quem tem uma saúde mental... Existe alguém são, cara, em 2023? Difícil, né? Tá difícil. Tá difícil. Desconsideração, Wesley. Cara, eu não sou, né, velho? Eu tenho bipolaridade, cara. Eu tenho um diagnóstico psiquiátrico. Chama ciclotimia. Mas eu vou discordar agora do Wesley. Eu acho que ele... pode ter bipolaridade, eu tenho muitos pacientes com bipolaridade. Só que eu tenho uma rotina organizada, né, velho? Mas ele é saudável. Ele é muito... Ele é que nem se ele tivesse, sei lá, diabetes, mas tivesse um cuidado muito grande. Isso. Pronto, tá normoglicêmico, né? Vai ter até um desempenho, às vezes, melhor do que uma pessoa que não tem diabetes. Inclusive, velho, levantando essa discussão, dentro da psiquiatria... O diagnóstico em psiquiatria, de novo, é diferente das outras áreas médicas. Para você ser diagnosticado com diabetes, você tem que ter, por exemplo, a sua glicemia maior que 126 miligramas por decilitro em jejum. O cara faz um exame e vê se está assim, se tiver assim, pum. Ponto, cara. É cravado. Você tem diabetes tipo 2. Ponto final. Na depressão, cara, na ansiedade, é um diagnóstico clínico. Embora tenhamos escalas validadas e tal para mensurar, é majoritariamente um diagnóstico clínico e as fronteiras são arbitrárias. Você não tem nenhum exame laboratorial que você leve lá o cara e diga, mede no sangue alguma coisa, não tem um pode ser que desenvolva, mas hoje não tem. Não tem biomarcador. Então, tipo, o que é exatamente isso que você falou. Tipo, eu tenho um rótulo, mas eu sou, digamos assim, muito mais funcional que pessoas sem diagnóstico. Tem pessoas que não vão ter nem diagnóstico dos manuais e muitas vezes vão ter mais comprometimento que uma pessoa com... É igual tem pessoas com diabetes tipo 1 ou tipo 2 que estão muito mais saudáveis do que pessoas sem nenhum diagnóstico, mas tudo está na fronteira de explodir. Então, saudável e patológico é uma fronteira confusa, realmente. Como é que tu controla a bipolaridade? Tomar remédio? Eu tenho ciclotimia, que é um transtorno bipolar muito leve. E hoje a gente sabe, por meio da literatura científica, que um paciente dentro do espectro bipolar, principalmente em casos de tipo 2, tipo 1 e até mesmo ciclotimia, vai precisar, na maioria dos casos, se não quase todos, de um acompanhamento medicamentoso com estabilizador de humor e também auxílio psicoterapêutico. No meu caso, cara, eu abro mão de muita coisa para conseguir ter o humor que eu tenho. Eu abri mão de relacionamento, eu abri mão de sair, eu abro mão de beber álcool, eu abro mão de ficar acordado até mais tarde. O que a gente sabe hoje é que para pessoas com transtorno de humor, e ansiedade, meio que tudo, né, na verdade, mas principalmente para pessoas com transtorno de humor, rotina é um excelente tratamento. Ter rotina. Ciclo circadiano regulado, especialmente em caso de bipolaridade.
Inclusive, o medicamento padrão ouro para bipolaridade atua no cérebro, na região do ciclo circadiano. Por muito tempo até se testou terapias da escuridão para paciente bipolar. Você deixa o cara no escuro por um tempo para regular os genes clock dele e eventualmente ver se muda o humor. É, na verdade, uma terapia, mas ela está na 4ª opção de escolha. Inicialmente tem outras. Então ela ainda existe, mas tem coisas melhores a se fazer hoje. Só que a gente sabe cada vez mais que o transtorno bipolar também é um transtorno do ciclo circadiano. A pessoa tem uma disrupção em ciclo circadiano, onde quando está em hipomania ou mania dorme muito pouco e fica muito energético, e quando está em depressão dorme muito e acaba ficando mais cansado. Então, para paciente com os transtornos bipolares, se você tem transtorno bipolar, ou se você é terapeuta e tem alguém com transtorno bipolar aí na tua clínica, rotina, cara, é necessário. Sono, rotina e atividade física. Necessário, velho, necessário. Faz parte do tratamento. E eu sou o cara mais chato, velho. O Cariani me zoa toda hora que me enxerga, ele e o Júlio. Eles me mandam mensagem. Esses dias eu tava lá. Eu durmo 8h50. Ontem eu dormi 8 horas da noite. Acordo 4h50, 5 da manhã. Chega no outro dia de noite, cara. Vai ver a live do Muzi. Cara, eu fico. De noite eu não consigo, cara. Eu durmo muito cedo. Final de semana. Ano novo, velho. Eu dormi 10 da noite. Na virada do ano. Muito chato, cara. Acordei, fui dormir. Fiz um risoto com a minha gata. Ela também tava com sono. Falei, então vou dormir. Nem escutei fogos de artifício, nada disso. Então eu sou um cara extremamente chato com rotina. E eu gosto de ser assim porque me dá paz mental. A barulheira da minha cabeça acalma, tá ligado? Com rotina. E eu abro mão de muita coisa pra isso, cara. Eu sou um cara... Eu tenho poucos amigos, eu sou pouco sociável, embora eu seja figura pública, eu não consigo ficar muito tempo em ambientes com muita gente. Só tem o seu lado ruim, mas tem um lado bom, né, velho? Eu acho que todo mundo tem que fazer as suas escolhas. E eu escolhi tentar ter paz na cabeça, tá ligado? Porque quando eu não era assim, quando eu era um porra louca que fumava e bebia, meu humor era uma merda. Cara, e esse bicho é maluco. Maluco de trabalho. É sério, é maluco de trabalhar, velho. Você não sabe, esse cara é produtivo. Então essa coisa assim de não, preciso deixar de dormir pra produzir, isso não cara, existe, velho. Eu durmo 7, 8 horas cara, por noite. Ó, Igor, te dá uma noção. Pergunta pros caras aqui. Cara, ele é o cara que mais produz. Eu tenho, olha só, Igor, só pra te dar uma produz. noção. Pra galera que acha que tem que dormir, tem que parar de dormir. Cara, o meu canal do YouTube gira 6 milhões de views por mês, 7. Eu tenho uma clínica com 30 psicoterapeutas, 2 nutricionistas e 2 psiquiatras, que a gente faz atendimento interdisciplinar com mais de 1.300 pacientes ativos. Eu tenho 110 mil alunos no reservatório de dopamina, onde eu bosto aula semanal, aula sobre conteúdo acadêmico. Eu tenho um curso para psicólogos chamado Viver de Psicologia, que tem 1.300 pessoas lá dentro. Eu treino musculação 5 vezes por semana, corrida 3 vezes por semana. E faço toda a minha dieta e é eu que cozinho. Eu não contrato ninguém para cozinhar. Eu mesmo que cozinho toda a minha dieta, faço final de semana, organizo as marmitas. As marmitas tá ali, ó. Tá aqui. Aliás... Ele vai comer uma marmita agora. Obrigado aí ao pessoal da Max pela bag aqui, ó. Use o cupom Wesley lá na Max Titânio, hein? Pra ganhar desconto. Então, cara, só que assim... E eu durmo, cara. E principalmente eu tenho saúde mental. No meio de toda essa produção. 3 empresas, cara, sócio, tem que lidar com gente, e ainda assim eu consigo treinar e manter saúde mental. Por quê? Porque o cara tenta organizar alguns pilares, entendeu? E eu já fui um cara fudido, velho. Fumava, bebia, ferrado, não tinha grana, tive que abrir mão de um monte de coisa, estudar. Porra, cara, teve um ano que eu fiquei 1 ano sem ver minha família, porque eu estudava todo final de semana pra entrar no mestrado, tá ligado? É uma questão de... Tem um motivo, se organizar, tem um motivo pro que você vai fazer, tá ligado? Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Então não precisa dormir pouco pra ser produtivo. Deixa eu te fazer uma pergunta.